Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e na nossa aula de hoje vamos analisar dois tópicos: o direito de acrescer entre herdeiros e legatários e as substituições. O direito de acrescer consiste no direito de o herdeiro ou legatário também receber, respeitada a proporção do número de contemplados no testamento, a parte que caberia a um outro herdeiro ou legatário que não pôde ou não quis receber a sua herança ou legado. O artigo 1941 do Código Civil determina que quando vários herdeiros, pela mesma disposição testamentária, forem conjuntamente chamados à herança em quinhões não determinados e qualquer deles não puder ou não quiser aceitá-la, a sua parte acrescerá a dos coherdeiros, salvo o direito do substituto. Exemplificando, se o testador beneficiar diversos herdeiros e se um deles falecer antes do testador, a sua parte será acrescida dos demais que são vivos. Nesse caso, a sua parte acrescerá as dos coherdeiros, ressalvado o eventual direito do substituto. No mesmo sentido, o artigo 1942 estabelece que o direito de acrescer competirá aos colegatários, quando nomeados conjuntamente a respeito de uma só coisa determinada e certa, ou quando o objeto do legado não puder ser dividido sem a desvalorização. Caso não se efetue o direito de acrescer, transmite-se, por consequência, segundo a ordem de vocação hereditária, aos herdeiros legítimos a cota vaga do nomeado. Fique atento, não pode o beneficiário do direito de acrescer repudiá-lo separadamente da herança ou legado que lhe caiba. Isso, salvo se o acréscimo comportar encargos especiais impostos pelo testador. Nesse caso, uma vez repudiado, reverte o acréscimo para a pessoa a favor de quem os encargos foram instituídos. Devemos agora tratar da substituição. E o que seria esse instituto? A substituição é a disposição testamentária na qual o testador chama uma pessoa para receber, no todo ou em parte, a herança ou legado, na falta ou após o herdeiro ou legatário nomeado em primeiro lugar. Ou seja, quando a vocação deste ou daquele cessar por qualquer causa. Dessa forma, na substituição, já consta do testamento quem será o herdeiro a ser chamado em segundo lugar, o que rompe pela nomeação testamentária a ordem de vocação hereditária prevista em lei. É efeito da substituição fazer com que o substituto fique sujeito à condição ou encargo imposto ao substituído, quando não for diversa a intenção manifestada pelo testador ou não resultar outra coisa da natureza da condição ou encargo. São modalidades de substituições tratadas pelo Código Civil as seguintes: a substituição comum, a substituição recíproca, na qual um herdeiro substitui o outro e vice-versa, e a substituição fideicomissária. Destacamos que a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador. Em suma, somente é possível fideicomisso para beneficiar como fideicomissário a prole eventual. Analisando os efeitos do fideicomisso, determina o artigo 1953 da norma que o fiduciário tem a propriedade restrita e resolúvel da herança ou legado. Ocorrendo o termo ou a condição, a propriedade é transmitida ao fideicomissário. Ato contínuo, o fiduciário é obrigado a proceder ao inventário dos bens gravados e a prestar caução de restituí-los se o exigir o fideicomissário. Por outra via, caduca ou decai o fideicomisso se o fideicomissário morrer antes do fiduciário, no fenômeno denominado premoniência, ou antes de realizar-se a condição resolutória do direito deste último. Em havendo renúncia à herança ou legado pelo fiduciário, salvo disposição em contrário do testador, defere-se ao fideicomissário o poder de aceitar. São nulos os fideicomissos além do segundo grau, de modo que não é possível nomear um segundo fideicomissário por expressa proibição legal. E assim concluímos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de examinar o material didático disponibilizado em sua área do aluno, que traz maiores detalhes sobre os tópicos aqui estudados. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.